Olá, minha querida aluna. Olá, meu querido aluno. Olá, senhores pais irresponsáveis. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Sim, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam motivados para trabalhar, para estudar e espero que vocês, acima de tudo, estejam cultivando uma espiritualidade. Acredito que você, pai, mãe, família, alunos, acredito que você tem uma religião, você acredita em Deus e eu peço que você realmente continue acreditando cada vez mais. Deus é a nossa força maior e a gente precisa cultivar uma espiritualidade, uma intimidade com Deus, sobretudo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, não é verdade? Se a gente cultiva essa intimidade com Deus, nós vamos com certeza estar mais corajosos, entusiasmados, esperançosos para viver a nossa vida, para trabalhar, para estudar. Por isso, eu sempre deixo essa orientação para que vocês não percam de fato a esperança em Deus, acreditar que dias melhores virão e que a nossa vida, com a graça de Deus, vai se tornar melhor, porque nós somos pessoas de Deus, nós acreditamos e com o nosso empenho, com a nossa dedicação, cada dia será melhor que o outro, cada um fazendo bem sua parte e assim nós vamos seguindo a nossa vida. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse momento comigo, nesse momento filosófico, momento que nós vamos discutir alguns assuntos de filosofia e estudar é muito bom. Estudar a gente aprende bastante coisas novas que nos ajudam na nossa vida. E eu digo para vocês, é um prazer, é um privilégio, uma satisfação tê-los comigo nesse momento de aula de reflexão, certo? E como vocês sabem muito bem, vamos dar cada vez mais valor aos nossos estudos, porque o conhecimento, que o conhecimento faz, transforma a nossa vida e nós transformamos o mundo. O mundo de fato precisa de transformações e todos nós juntos, nós somos protagonistas, nós também somos sujeitos dessa construção que nós queremos. Com certeza todos nós queremos dias melhores para o nosso mundo, para o nosso Brasil, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa família, enfim, para todo que amamos. Então, a gente precisa também fazer bem a nossa parte, refletir, estudar, adquirir o conhecimento, certo? E como eu sempre digo para vocês, queridos alunos, vocês sabem que quando a gente tem o conhecimento, adquire o conhecimento, nada vai nos tirar mais. O conhecimento é nosso. Portanto, eu peço com muito carinho a dedicação de vocês nos estudos, sobretudo na matéria de filosofia e também todas as outras disciplinas que são importantes, certo? Preste atenção, faça as anotações de vocês no caderno e a gente, dessa forma, tem certeza que a gente vai ter muito sucesso na nossa vida educacional. Muito bem? E peço de vocês também que assista a videoaula até o final, porque é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Você sabe que uma informação que a gente deixa de ter, tá? É menos conhecimento que a gente vai adquirindo, tá bom? E assim, bom focar mesmo. Sei que tem uns momentos difíceis do dia a dia, mas a gente precisa, como eu falei no início, precisa de coragem e de determinação e ousadia. E estudar filosofia, particularmente, é muito bom, porque a gente começa a pensar, filosofar, pensar profundamente. Pensar profundamente, por quê? O pensamento profundo, reflexivo, nos possibilita nos tornarmos homens e mulheres melhores, porque a gente adquire a sabedoria. A sabedoria. Os grandes filósofos da história da humanidade sempre
persistiram, insistiram em adquirir as virtudes, tá? Isso aqui é muito importante, gostaria muito de frisar isso você. Persistir nas virtudes que nos fazem viver bem. Professor, e quais são essas virtudes? Coragem, equilíbrio, temperança, justiça, lealdade, moderação, tá? Todas essas coisas, todas essas virtudes são necessárias para nós vivermos bem, tá? Muito bom você estar perto de pessoas equilibradas, pessoas sensatas, pessoas moderadas, pessoas que agem de forma justa, de forma ética, de forma moral, não é verdade? Todo mundo que está perto de pessoas que seja uma pessoa animada, que seja uma pessoa alta astral, que seja uma pessoa do bem, tá? E digo para vocês com muita firmeza que filosofia nos possibilita isso. Por quê? Filosofia é o nosso dia a dia. Filosofia está no nosso dia a dia, está nas nossas relações, tá? Quando você pratica essas virtudes, quando você é uma pessoa que reflete, que pensa, uma pessoa equilibrada, que não vai falando as coisas de qualquer jeito, de maneira apressada, sem antes fazer uma reflexão, fazer uma análise. Então você está convidado a pensar dessa forma, pensar de forma profunda, pensar de forma filosófica. Livro volume 1, nosso tema desse volume, nosso tema central que nós vamos discutir durante esse bimestre, nosso tema é descobrir o que existe, descobrir, conhecer, né? Compreender. E o tema da nossa aula, o assunto da nossa aula de hoje é perceber a realidade. Como que a gente percebe, como é que a gente sente, como é que a gente compreende a nossa realidade, a realidade do mundo, certo? Como a gente entende o mundo, a realidade, o meio que nos cerca, ok? Isso eu vou encontrar esse assunto aí no livro de vocês, da página 2 à página 8, ok? E vamos ver alguns objetivos que o livro nos traz, tá? Objetivo muito importante que vai nos orientar, nos conduzir para uma reflexão muito boa. O primeiro objetivo é explorar as relações entre filosofia e a vida cotidiana, né? Será que a filosofia tem a ver com o nosso dia a dia? Com certeza sim, nós vamos explorar muito mais ainda, tá? Eu sempre digo aos meus alunos que a filosofia está no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente vive a nossa vida. Então, a gente vai explorar esse item aí, filosofia e a nossa vida no dia a dia, ok? E o nosso próximo objetivo é explorar a leitura e o diálogo escrito e oral. Veja como é importante a questão da leitura, né? É muito importante a leitura, quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. E quanto mais a gente descobre coisas, quanto mais você aprende, mais você está preparado para dialogar, para argumentar. Olha como isso é importante, muito importante, sobretudo no âmbito filosófico. Na filosofia, o aluno é convidado a desenvolver essa habilidade, a questão da argumentação, do diálogo. E outro detalhe também que a gente vai desenvolver, explorar é a questão da escrita, tá? É muito fácil a gente às vezes falar, argumentar, articular uma ideia, estar conversando com os colegas, porém, quando é para colocar as ideias no papel, a gente já tem uma certa dificuldade, não é verdade? Tem uma certa dificuldade. E isso é por conta também da nossa cultura, povo. Nós temos uma cultura e a nossa cultura ela é uma cultura oral. Todo o conhecimento das tradições, das lendas que nós temos na nossa realidade, ela é e foi transmitida pela oralidade, pela oralidade. Mas no âmbito escolar, no âmbito acadêmico, nós somos convidados a desenvolver a escrita também. Então veja como é importante, nós vamos desenvolver, explorar o diálogo, a argumentação, saber argumentar, saber falar, saber interagir e também nós vamos
explorar também a questão da escrita. Muito importante, né? Muito importante mesmo isso aí. E devo dizer para vocês que tem alunos que escrevem muito bem. Parabéns a meus alunos que já conseguem colocar essa ideia bem organizada no papel, e também alunos que conseguem articular, conversar com o professor, interagir. Tanto que nas nossas aulas nós temos um momento de interagir com o professor, né? Tirar dúvidas ou até mesmo fazer comentários. Já tem muitos alunos meus que diz, professor, realmente eu concordo, ou professor, ou não, eu não concordo muito, porque minha ideia é essa. A pessoa começa a desenvolver a sua ideia. Você sabe que não basta, na filosofia não basta você dizer que não concorda e concorda. Você tem que dizer que concorda e justificar por que você concorda. O contrário também. Aí você vai desenvolver desenvolver a argumentação, o diálogo, tá? Isso é muito, muito importante, certo? Vamos aprofundar, explorar mais isso. Refletir sobre os processos de formação e circulação de opinião na mídia, na propaganda, na arte. Pessoal, a mídia, de modo geral, é um elemento muito importante para nós desenvolvermos uma reflexão filosófica, tá? Como é que se dá a questão do processo de ideias na mídia? Será que de fato é verdade? Será que de fato é para promover a verdade das coisas? É mais uma fake news, né? Hoje em dia a fake news está na moda e a gente precisa ter um olhar crítico. A gente precisa refletir profundamente sobre essas coisas. Porque uma coisa é certa, né? Vocês sabem muito bem, nem tudo que a mídia, a propaganda, tudo que a gente vê e ouve, nem tudo é verdade, certo? A gente precisa pensar de forma crítica e reflexiva sobre essas coisas, né? Então, esse processo de formação e circulação de opinião nas propagandas é um elemento muito, muito importante para nós desenvolver uma reflexão filosófica sobre isso aí, certo? E tem alunos, devo dizer uma coisa muito importante, tem alunos que têm uma percepção, uma visão muito crítica da realidade. Eu fico feliz, porque eu já percebo que nos meus alunos, já desenvolvendo assim uma reflexão, uma opinião, uma ideia muito, muito real da realidade, muito crítica de fato, tá? Eu fico feliz porque eu percebo que o aluno de fato está compreendendo, entendendo a questão da filosofia, está compreendendo também o mundo real, de fato, no qual ele está inserido, e não se deixa levar por qualquer ideia, qualquer propaganda, não é porque a mídia falou, que está na TV, que a gente vai acreditar e aceitar. A gente precisa refletir para fazer um bom discernimento, certo? Muito bom isso aí. Depois, criar expectativas realistas para si mesmo, né? Para si mesmo, você realmente conhecer bem você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá? Para também conhecer bem a realidade, as pessoas que estão à sua volta, né? Por isso que é criar uma perspectiva real de você, certo? Para poder então avançar. O exemplo disso é o seguinte: você sabe que na filosofia eu peço muito para os alunos se expressar, conversar, levantar uma opinião, interagir com o professor. E tem muito aluno que diz: professor, eu tenho muita vergonha. Ele está sendo sincero, ele está sendo realista com ele mesmo. Ele está sendo. Então ele já sabe um pouco dele mesmo. A partir disso a gente avança. Eu digo assim para o aluno o seguinte: realmente também eu tenho ainda medo, vergonha, mas com empenho,
com dedicação a gente supera o medo e aí a gente avança muito mais ainda. E de fato já vi muitos alunos assim se desenvolverem muito. Antes tinha vergonha, tinha medo de falar, ficava tremendo, tudo mais. Aí com a prática, com a persistência, foi perdendo a vergonha e hoje tem aluno que já conversa, já participa muito naturalmente. Então é muito importante esse objetivo aí, porque a gente parte daquilo que nós já temos e somos para poder avançar. Né? Que isso é muito bom? Muito bom. E eu peço para vocês terem muita atenção a esse ponto. Ok? Ponto de partida. Ponto de partida. As coisas que percebemos permanecem sempre iguais. Você sabe que o ponto de partida é sempre perguntas. Perguntas filosóficas, né? Perguntas que nos fazem pensar e refletir, certo? E aí, as coisas sempre permanecem iguais ou elas estão em constante mudança? A gente vai refletir sobre isso. Se as coisas mudam, como é possível reconhecê-las? Mudou? Será que mudou a essência ou mudou só a aparência? Também nós vamos discutir sobre isso. Como saber se aquilo que não conhecemos existe? Como saber se aquilo que não conhecemos existe? Ou só existe aquilo que conhecemos, né? A gente vai pensar profundamente sobre isso aí. É possível conhecer tudo o que existe? É possível? Vamos pensar. Isso aqui é o ponto de partida só para nos envolver mais num assunto, ok? Perceber a realidade. Utilizando os sentidos, percebemos a realidade que nos cerca. Também por meio deles, notamos que essa realidade é formada por inúmeros seres e elementos distintos entre si. Então, como vocês percebem, nós percebemos, conhecemos, sentimos a realidade através do nosso sentido, certo? E através dele nós conhecemos os seres e tudo que envolve a nossa vida, a nossa realidade. Dúvidas em compreender a realidade. Isso aí é porque os primeiros filósofos, os primeiros estudiosos, eles sempre tiveram dúvidas. O que é isso? Por que é assim? Por que existe? De onde veio? Para onde vai? Dúvidas, tá? É próprio de quem faz ciência, é próprio de quem estuda, ter dúvidas. E é a partir da dúvida a gente vai procurar resposta e compreender. Muito importante esse detalhe aí, né? Sempre a gente parte da dúvida. Por isso que lá a gente viu o ponto de partida é o quê? Perguntas interessantes, perguntas filosóficas. E a partir disso a gente vai tentar compreender a realidade e, consequentemente, até dar uma resposta para nossas perguntas. Ok? Perceber e compreender a realidade, olhar através. Agora aqui a gente vai explorar um pouco a questão dos nossos sentidos, né? Então a gente compreende e percebe a realidade pelo olhar, observar algo ou alguém com intuito de entender e designar o melhor modo. Então, a partir do olhar, com a intenção de compreender, entender como algo é, como algo funciona. Ok? Muito bom isso aí, né? Visão. Através da visão, o quê? A gente se admira, a gente se espanta, a gente contempla a realidade. Você diante de um quadro, diante de uma imagem bonita, chama a sua atenção, né? E incrível como a questão do espanto na filosofia é muito importante. É o que a gente chama de admirar ou o espantar filosófico, né? Diante de uma obra que você fica admirado, espantado,
até inconscientemente, isso é muito importante, né? A gente se pergunta, quem fez isso, né? Para que serve isso? Qual a realidade que isso, ou essa obra está retratando? Qual o contexto histórico? Olha só, um monte de perguntas interessantes, né? Então, é a partir da visão. Da visão. E um detalhe muito importante, né? E a partir da visão a gente começa a contemplar a questão da contemplação na filosofia é um dado muito importante, né? Contemplar, admirar a obra de arte. Eu particularmente gosto muito de admirar a natureza. Acho que você também, porque de modo geral as pessoas gostam muito da natureza, né? Pessoas que quando veem a natureza, quando contemplam a natureza, sentem uma paz no seu interior muito grande. Isso é importante. E tudo isso é possibilitado, vem através da visão. Muito bom isso aí, né? Muito bom mesmo. E o tato, né? Porque através do tato a gente sente o mundo, a gente sente a realidade, tá? Isso também é um dado importante. Vamos avançando. O olhar de filósofo. Imagina quantas coisas novas passaram a existir nos 23 séculos que nos separaram da época desse pensador, Aristóteles. Aqui nós vamos aprofundar o pensamento de Aristóteles, meu querido. Vamos lá ver o que Aristóteles fala sobre perceber a realidade. Qual método ele qual método ele utilizar para compreender a realidade, a natureza? Você sabe que todo estudioso, todo cientista desenvolve um método, uma forma, um caminho para compreender certas coisas. O filósofo dividia os seres existentes na natureza em dois grupos. É importante, turma. Os seres inanimados e seres animados. Os seres inanimados sem alma, sem vida, tá? Seriam os minerais e os instrumentos utilizados pelo ser humano, tá? Os seres sem alma, né? Sem vida. Plantas, as pedras, grãos, areia, gotas de água, etc. Esses são os seres na visão de Aristóteles, seres inanimados, seres sem vida. Os seres animados com alma, que têm vida, seriam aqueles dotados de vida. Exemplo, o ser humano e os animais, certo? O ser humano e os animais. Vamos avançando. Então, detalhe importante, tá bom? Ele classifica os seres inanimados sem vida e animados com vida. Detalhe importante. Os seres animados seriam aqueles dotados de vida, eu já falei, né? As capacidades dos seres inanimados. Vamos lá. Nutritiva, ligada às atividades necessárias à sobrevivência, tá? A pessoa, para continuar o ser, vou falar aqui de ser, tá bom? Pode ser pessoa ou animais ou plantas que precisa se nutrir para poder permanecer viva, certo? Por isso que é nutritiva, ligadas às atividades necessárias à sobrevivência, somente isso, certo? Perceptiva, ligada às percepções e sensações. Então, Aristóteles ele divide dessa forma, né? Ligada às percepções e sensações. E racional, ligada ao entendimento, à comunicação, tá? Quando se fala de racional, a gente está falando de quê? Do ser humano, né? O único ser vivo que é racional é o ser humano, né? Um detalhe muito, muito importante isso aí, pessoal.
Isso aí, às vezes, numa prova, passa despercebido, né? O único ser vivo dotado de razão, de racionalidade, é o ser humano. O ser humano, a partir da sua racionalidade, ele se percebe, ele conhece o seu contexto, o meio no qual ele vive. Os outros seres vivos não, tá? Muito importante isso aí. O ser humano, ele é racional, portanto, ele comunica, ele cria, tá? Ele transforma, ele inventa e assim por diante. Aristóteles classificou os diferentes elementos da natureza em espécies, semelhanças e diferenças. Então ele classificou dessa forma, tá? Ele classificou dessa forma. Então, só para vocês entenderem um dado importante, que Aristóteles é um filósofo grego antigo. Ele é um dos clássicos da filosofia que a gente estuda muito, e ele foi, além de filósofo, foi o primeiro cientista a desenvolver, a classificar os seres, cada um de acordo com a sua espécie, semelhanças e diferenças. Então a gente tem ele também como o primeiro cientista. E outras coisas mais que ele dividiu e classificou, que a gente vai ver mais à frente, ok? Atualmente tem novas classificações. Esse filósofo abriu caminho para o surgimento da divisão científica. Olha só, abriu caminho, ele deu ponto de partida para o avanço das ciências. Muito boa essa informação, né? E tá aí, ele dividiu a astronomia, geologia, botânica, zoologia. Desde a época de Aristóteles até os dias atuais, o ser humano realiza inúmeras transformações na natureza, descobrindo, inventando, criando e fabricando, né? Isso é uma realidade. O ser humano, sobretudo nos dias de hoje, está cada vez mais inventando, criando, fabricando as coisas, né? Então a transformação ela é muito perceptível, muito visível, certo? As coisas permanecem sempre iguais. E aí? Lógico que não, né? Estão sempre se transformando constantemente. Vamos avançando. As conexões. Eu tenho um dado aí no livro de vocês que é muito importante, tá, turma? Tá? Aqui a gente vai refletir um pouco de Platão, tá? Na filosofia de Platão, o cocheiro representava a racionalidade e os cavalos aspectos não racionais, como os desejos e os instintos. De acordo com Platão, o cocheiro, a razão, né, deveria dominar os cavalos para que o indivíduo pudesse levar uma vida virtuosa. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês viram que a gente saiu de Aristóteles e a gente vai fechar esse momento aqui de reflexão, de aula, com um dado importante de Platão, certo? Então, como a gente sempre está enfatizando, a gente entende que o ser humano é um ser racional, tá? O único ser vivo que faz uso da racionalidade é o ser humano, tá? Por isso que a partir da razão a gente deve dominar os nossos instintos, dominar os nossos desejos, dominar a nossa vida, tá? De forma racional. E aí na imagem representada pelo cocheiro. E o cavalo são os instintos não racionais, são as nossas emoções, nossos desejos que devem ser administrados, dominados pela nossa racionalidade, pela nossa razão. Um dado importante, vocês sabem muito bem que os animais eles agem pelo instinto, sobretudo pelo instinto de sobrevivência, tá? Pelo instinto de sobrevivência. Se você vai
vai caminhando na floresta, alguma coisa, algum bicho, você pisa em cima de uma cobra, por exemplo, ela automaticamente vai querer te morder, porque não é porque ela quer fazer o mal, porque é o instinto dela de sobrevivência morder você para se defender, certo? Para se defender, tá? A cobra não tem a capacidade de pensar assim, não, eu não vou morder ele porque ele pisou em mim sem querer. Ela não tem essa capacidade. O ser humano, sim. Se alguém te faz raiva ou te faz uma coisa, você pode pensar e dizer, não, ele não fez porque ele não fez o que ele quis de fato, eu vou desculpar, vou perdoar, certo? Muito boa essa reflexão, né? Querido, minha querida, por aqui a gente conclui. Meu muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. E um abraço do professor Denilson.